Eu chamei ele de filho, né? Todo mundo quer ser meu filho, né? Aí, para nós, a felicidade, eu já estava ficando assim, não com raiva, mas já com medo, porque a gente, desde a semana passada que eu anuncio, que eu sou assim, anuncio de vez em quando. Aí. Quando camada falta é uma coisa. Mas aqui está o nosso irmão, pastor Saulinho. Muitos irmãos já aqui conhecem ele, né? Todos os irmãos conhecem o pastor Saulinho. Pouca gente. Ele pregou um dia na porta da irmã Francisca, ou do vizinho, né? Daquele vizinho. Graças a Deus. Então nós vamos recebê-lo, né? Em nome de Jesus, e todos seja bem-vindo. Em nome de Jesus. A esposa dele também está, ela não está. Ela está aqui na casa. Ela não está bem, mas está aí na casa. A menina dele esteve aqui. E ela canta também. A mãe canta, a menina canta. Cooperador, irmão Jackson. Fica de pé. Muito bem. Todos digam, Deus te abençoe. Graças a Deus. Tem mais alguém? E agora vamos ouvir o nome do Senhor. Vamos ouvir através dele o que Deus tem para falar conosco agora e à noite. Ele vai começar agora, soltar um pouco, depois ele vai emendar de novo. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar de volta aqui a Bento Fernandes e rever este homem que nós temos um carinho de filho para com o pai, né? A pessoa do pastor Severino Anísio, que representa muito para a minha carreira ministerial, para a minha vida, e eu tenho ele em estima. Também rever a igreja, alguns irmãos, o irmão Luiz, demais obreiros, uma alegria muito grande estar convosco. Explicar um pouco, irmãos, da ausência de minha esposa. Por um momento ela está ali cuidando de uma papoca roxa que saiu na perna dela. Vocês orem por ela, que a irmã Raquel é uma bênção e precisa das nossas orações. Não pude deixar de ouvir da boa introdução, e vou tratar assim, irmão Luiz, da introdução à palavra que nós traremos essa tarde. Eu gosto de fazer uma citação que se intera às demais, dizendo que Deus ele está conosco, mesmo que nós não percebamos o seu agir. Deus está conosco. Deus faz o que nós não enxergamos e é profissional em fazer aquilo que nós não estamos percebendo, e no final nós dizemos: Deus estava aqui como Jacó e eu não sabia. Mesmo que você não saiba, Ele está fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Por favor, abra sua Bíblia. Eu sei que existe um tema proposto, existe um texto que inclusive é o tema da nossa campanha de oração nas quartas-feiras ali em Rio dos Índios, porque o nosso maior alvo, irmãos, além de ganharmos a nossa comunidade, a nossa cidade para Cristo, a nossa maior necessidade meu amigo, para mexer num negócio desse tem que fazer um curso de computação, né? Amém? A nossa maior necessidade gira em torno de nós ganharmos a nossa família para Jesus. O diferencial é que na maioria das vezes
na maioria das vezes, a nossa maior dificuldade está em permanecer lutando pela nossa família. Eu não sei se você percebe, mas tudo que você se dedica a orar, ele agora não está querendo ficar mais. Posso tirar? Pronto. 2 coelhos com uma cacetada só. Muito bem. Além de nós não gozarmos de muita paciência, não sei se vocês percebem que quando o assunto é família, nós dizemos de sua importância, nós dizemos que os nossos filhos são importantes, nós dizemos que os nossos pais são importantes. Isso parece que tem data para acontecer, e normalmente é na data de aniversário, ou no dia dos pais, ou quando nós perdemos, é que nós vamos, de fato, perdoe minha colocação, de forma até hipócrita, debruçar-nos sobre um caixão, depois de já não haver mais expectativa de esperança, e nós vamos dizer que nós o amávamos, que ele era importante, e nós não o valorizávamos quando tínhamos a oportunidade. Então, família, irmãos, eu entendo que Deus, ele tem uma palavra para nós essa tarde, que eu acredito, não vai nos fazer pular. Eu acho que ela não vai nos fazer virar cambalhota, eu acho que ela não vai nos fazer colocar uma lata d'água na cabeça e sair de carreira. Eu acho que ela vai fazer a gente pensar um pouco. Porque eu sou pentecostal, eu diria, até o CPF. Gosto de glória a Deus, eu gosto de aleluia, língua estranha, mistério, revelação, não é nada, o negócio é assim. Mas tem horas que Deus, ele não deseja falar conosco no terremoto, nem deseja falar conosco no vento, não deseja falar conosco no fogo, ele quer falar apenas na voz. E a voz de Deus, ela é suave, a voz de Deus, ela é meiga, a voz de Deus, ela é mansa, glória ao nome de Jesus. E quando ele fala, se torna impossível não perceber que ele está no ambiente. Você pode dizer amém? Amém. Por que eu estou começando assim? Porque preciso que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, nós vamos ler a partir do verso de número 11. Enquanto você localiza, enquanto você procura, existe um anexo aqui ao que o irmão Luiz estava falando, justamente sobre o resumo histórico de Deus com todo Israel liderado por Josué. O que é que Deus está fazendo? Eu gosto muito de um versículo do Salmo, de Provérbios, que diz que Deus, ele dá as coisas para nós e não lança em rosto. É relativo isso. Eu quero lhes dizer aqui que Deus não faz nada relativo. Quem estava falando aqui era Salomão, viu? Aqui era Salomão que estava dizendo: Deus dá as coisas e não lança em rosto. Mas o próprio Salomão, lhe faltou, o irmão Luiz, um certo conselho que o pai dele vivenciou. Quando Davi fez aquela lambança com Batseba e com Urias, Deus, ele faz questão de lançar em rosto de Davi. Deus lançou em rosto, porque há uma necessidade de Deus de às vezes nos lembrar, e nós temos uma crise às vezes existencial, queremos jogar tudo para o alto. Aí é como se Deus nos pegasse pelo paletó e dissesse assim: acorde, preste bem atenção, você não era ninguém, você não tinha nada, você nem sequer existia para os outros, e eu tirei você de onde ninguém enxergava e lhe dei um local que todo mundo lhe vê. Seja agradecido, comece a entender que você não era ninguém. Quando Deus diz isso para nós, a gente fica dizendo assim: é verdade, viu? Uma hora dessa eu estava aí no carnaval com um bocado de farinha de trigo na cara, que não pude deixar de perceber. O caminho de lá para cá, praticamente a paisagem era essa: bêbado de um lado, bêbado do outro, um rio cheio, e o povo pulando dentro cheio de cachaça. E depois você vai fazer a contagem dos que morreram, dos que foram para o hospital às pressas, morre, não morre, aquela coisa toda. O mundo, a Bíblia diz, já há quase 1940 anos atrás, o mundo jaz no maligno, uma coisa está feia.
Glória a Deus. Ainda bem que Deus, por sua infinita misericórdia, tem guardado a sua vida, tem guardado você, enquanto o povo está se reunindo para perder. Deus permitiu você se reunir para vencer. Se você entendeu isso, eu preciso ouvir um glória a Deus essa tarde aqui. Aleluia, porque se há expressão de alegria no meio dos crentes, o barulho é de glória, o barulho é de alegria, de aleluia, não é? E eu me lembro que há alguns anos atrás, quando eu aceitei Cristo na Assembleia de Deus lá em Caiçara do Norte, a igreja evidenciava a sua alegria gritando, e todo mundo perguntava: pronto, o que é aquilo ali dentro? Ninguém sabia que Jesus estava dando razões de sobra para o seu povo se alegrar. E a Bíblia diz: quem está alegre, cante. Como é que a gente canta? Às vezes não é só o hino Tu És Fiel, às vezes não é só o adorador. Quando você sorri, quando você dá glória a Deus, você está exaltando a Deus através do louvor, através do canto. Josué está sendo boca de Deus. Meu irmão Luiz, querido irmão Luiz, ele está permitindo Deus dizer assim ao povo: vocês não ganharam pela força do braço. Vocês, coitado de vocês. Se não fosse eu, vocês nem aqui estavam. Vocês estão prestes a entrar numa terra que vocês não criaram. Vocês estão prestes a comer uvas que vocês não plantaram. Vocês estão prestes a ter a alegria que vocês não semearam. Eu vou dar isso a vocês. Deus está dizendo. Aí chega na hora difícil, que é a hora que Josué diz assim: mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Diga para alguém perto de você: escolha hoje. Escolha hoje, pode participar disso, é dinâmico. Escolha hoje. Sabe por quê? Por que a gente diz escolha? Porque hoje é a oportunidade de Deus para nós melhorarmos o que nós erramos ontem. Então a Bíblia vai dizer: escolha hoje. O dia de acertar é hoje. Escolha hoje a quem você quer servir de verdade. Porque não dá para servir nem a dois, nem a três. Você tem que escolher servir apenas a um. Quando o povo começa a dizer: não, serviremos ao Senhor certamente, Josué está lá ainda sereno e sisudo. E eu acho lindo quando Josué olha para o povo e diz: não podereis servir ao Senhor. Ponto. Tem um ponto final aí, é uma afirmativa. Josué está dizendo: do jeito que está, vocês não podem servi-lo. Aí ele vai dizer: por que vocês não podem servi-lo? Eu acho que o texto da campanha já foi lido por completo, né? Então eu estou me baseando no que leram, viu? Vocês não podem servir. Você já imaginou o que é que você faria se alguém chegasse para você: você não pode ser crente? Eu vou congregar na outra igreja, vou pedir uma carta de transferência e vamos embora daqui. Se eu não posso ser crente aqui, vou ser crente no outro canto. Só que a questão que Josué estava vendo não era uma mudança denominacional. O que Josué estava querendo no povo era uma mudança de atitude, era mudar o jeito de servir a Deus. Ele vai dizer: porque Deus, Josué escuta Deus dizer no capítulo 3, no verso 5, Nácio, ele diz assim: ei, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Deus é servido com santidade. Ele vai dizer: Deus é um Deus santo, glória. Ele é um Deus santo, e Deus é como se ele fosse: olha, vocês não vão poder servir Ele de todo jeito, porque Ele é um Deus exigente. Ele tem requisitos. Ele dá uma folhinha para a gente, é como se fosse a inscrição do Bolsa Família. Você começa a escrever, e a gente pode até burlar uma informação para o Bolsa Família, mas no formulário de Deus, ninguém consegue omitir informações, porque Ele lhe conhece bem. Ele lhe conhece bem. E eu vou dizer uma coisa a você: as suas vitórias e as suas derrotas dependem desse fator, do conhecer de Deus da tua vida. Porque uma coisa é nós começarmos a colocar na cabeça e dizer que nós somos fracos, que nós não conseguimos, né?
Outra coisa, nós dizemos que tudo é o diabo. Eu não sei, eu tenho uma dúvida muito séria. Eu ainda não achei na Bíblia. Vocês me ajudem, vocês que leem mais que eu. Então imagino que vocês terão uma base para achar na Bíblia espírito de inveja. O senhor já viu isso? Espírito de inveja na Bíblia? Alguém já viu espírito de inveja? Alguém já achou para mim espírito de prostituição? Já tiveram isso? Já viram isso? Espírito de mentira. Eu sei que o pai da mentira é um espírito, mas ele não é um espírito de mentira, ele é um espírito de verdade. Ele existe mesmo, é o diabo, é o pai da mentira. Agora, por que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 25, que não se expulsa mentira? Mentira se deixa, então não é espírito. Mentira é tratamento de caráter. A Bíblia diz: quem mentia não minta mais. É você decidir. Aí Josué está dizendo ao povo: ei, vamos fazer um tratamento. Inveja não se expulsa, inveja se reeduca. Você tem que tirar isso do seu caráter, porque inveja é coisa de caráter. Prostituição, Paulo vai credenciá-las como obras da carne. E obra da carne é você na sua essência. É você. Viu? É nós na nossa essência. Tudo parte dali. Nós queremos dizer: vamos orar aqui para Deus expulsar o espírito da prostituição. O espírito de prostituição não existe. É o homem que é inclinado para as coisas da carne. Então quem é sujeito às coisas da carne será um prostituto. Agora que eu começo a entender as coisas. Josué diz: não poderei servir ao Senhor. Não poderei servir ao Senhor, porque tudo isso eu estou vendo no meio de vocês. Ele fala: não, nós vamos melhorar. Aí Josué disse: vocês entendem que decisão forte vocês estão tomando? Ele disse: nós entendemos. Ele vai dizer: eu tomo Deus então por testemunha. Aí eles confirmam: o Senhor é testemunha contra nós. Meu Deus do céu, olha aí. Culto do ano. Irmão Arinaldo, é aquele culto que nós prometemos a Deus o céu e as estrelas. Senhor, esse ano de 2018 eu vou ser mais crente. Esse ano de 2018 eu vou ser mais santo. Eu vou ser aleluia. Eu vou cooperar mais com a tua obra. Eu vou estar mais nos cultos. Eu vou estar mais. A gente faz aqueles votos e Deus está dizendo: tudo isso é emoção. Só que Deus nunca foi servido pelas nossas emoções. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí ele termina dizendo: este é o vosso culto racional. Tudo que é racional vem de razão. Deus, ele é servido pela nossa razão. Você precisa dar glória a Deus com razão. Você no seu raciocínio acha que Deus merece ser glorificado? Você no seu racionalizar das coisas, você acredita que Deus precisa ser glorificado pela tua vida? Então você está dando a Deus um culto racional. Você não vai dar glória a Deus apenas se alguém diz: levante a mão e dê glória, porque isso é emoção. A emoção do pregador. O pregador, ele emociona, ele leva a pessoa a fazer algumas coisas que é interessante, mas depois que o culto acaba, todo mundo esquece. Você passou um momento de emoção, mas aí quando chega a hora da razão, você diz: não é nada daquilo que eu estava ali sentindo. O povo ficou movido pela emoção. E sabe qual é a história? 380 anos de escravidão espiritual depois da morte de Josué. E Deus precisava levantar sempre um juiz. Levantou Jair, começou com Eude, depois Natanael, Otniel. Outros homens foram levantados, até uma mulher. O que não era comum, digo-lhes por verdade, não era comum. Mas até aquela mulher conseguiu marcar a geração. A esposa de Lapidote, Débora, conseguiu marcar, irmão Rinaldo, um lugar. Ela subia entre duas cidades, havia umas palmeiras, e ela sentava ali para julgar. E todo mundo que passava dizia: ali estão as palmeiras de Débora. Ela marcou, aleluia, a sua geração. Teve um marco na sua história.
Josué marcou a geração quando ele disse: se vocês querem servir aos deuses estranhos, pode servir. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Vamos entender. Quem achou, por favor, segundo Samuel capítulo 23. Aleluia, o versículo de número 11. Já que estamos falando de batalha, vamos entrar aqui num campo de batalha. Vamos para a batalha. Glória a Deus. Quem achou o versículo de número 11, diga amém. 23:11 diz assim: depois dele era Samar. 23:11 diz: depois dele era Samar, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. O povo fugiu de diante dos filisteus. Samar pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu e matou os filisteus. E o Senhor realizou um grande livramento. Muito bem. Queridos irmãos, deixe-lhes dizer uma coisa. Eu entendo que reunir pessoas num feriado à tarde, hoje em dia tem se tornado uma coisa muito difícil, irmão Luiz. Mas eu quero dizer de Deus que a sua vinda esta tarde aqui será recompensada pelo Senhor. Deus te dará o pagamento necessário por ter vindo aqui agora à tarde. E eu não digo isso com receio de você de repente estar encantado com alguma coisa lá fora, porque nós temos outros atrativos, temos uma rede, nós temos, um momento família ali, aquela coisa. Mas você escolheu, como disse Jesus a Marta a respeito de Maria, a melhor parte. Você escolheu a melhor parte. Quando nós percebemos essa insistência de Josué com o povo para que eles entendam o servir a Deus, uma outra passagem me é recordada, é quando Deus permite que Davi fuja de Absalão. Isso é um exemplo de que família também é um lugar de batalhas travadas. Nós estamos vendo um filho querendo a cabeça do pai a qualquer custo. Ele quer o trono, ele quer... O negócio dele é ser rei. E nessa fuga de Davi pelos desertos, pelas cavernas, ele começa a perceber um grande número de mercenários, homens que lutavam, brigavam por quem pagava mais. Quem pagasse mais tinha o serviço do guerreiro, e eram homens de uma habilidade muito grande. A Bíblia Sagrada vai falar neste capítulo de pelo menos 5, dentre eles Eleazar, filho de Dodô, que com uma lança, algumas pessoas pensam que foi jogando a lança de uma vez e furou 800 de uma só vez, e não. A lança que Eleazar usava era uma lança de ponta dupla, era frente e trás, então ele saía cortando todo mundo nessa arrumação do X, furando homens, matando homens, e no final, na conta, botaram 800 homens na conta dele, só com aquela lança na mão e Deus no seu coração. Mas perceba, quando nós percebemos que Davi, ele aproveitou um momento para ensinar alguma coisa para aqueles homens, eu fico me perguntando, Davi tinha uma graça de Deus tão grande que todo mundo queria estar perto de Davi. Aleluia. Todo mundo queria estar perto dele, era amigo dele, queria ser amigo dele. Mas eu imagino a dificuldade que Davi teve de conquistar esses homens.
Eu não imagino que Davi os evangelizou, irmão Luiz. Eu não imagino que Davi começou a prometer as coisas a ele. Olha, vem para cá porque eu vou te dar isso, te dar aquilo. Até porque Davi sabia que por um princípio moral, o homem que ele tem um preço, ele pode ser comprado e vendido. Mas quem tem princípios tem valor e não se negocia com valores. Glória ao nome de Jesus. Quando Davi percebe essa força bélica, essa força de guerreiros que tinha ali pelos desertos, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele começou a rebanhar homens, ele começou a atrair as suas atenções. E eu acho muito interessante como nós ficamos parecidos com quem a gente começa a seguir. Louvado seja Deus. Você tem um aspecto da liderança, você começa assim, o camarada puxar por uma perna, você vai começar a mancar também. É aquela coisa porque você se sente atraído por ele, você se sente liderado por ele. Então Davi tinha essa coisa da graça de Deus. Ele começou a alcançar o coração daqueles homens. A história diz que eles começaram a admirar Davi, e eles ficam a serviço de Davi. Nesta batalha, a morte de Absalão acontece, e eles são oficializados como a guarda pessoal de Davi. Aqueles que estiveram com Davi enquanto ele fugia, Davi não desprezou, Davi trouxe-lhes para perto na hora que ele foi exaltado. Glória a Deus. Tem tanta gente que às vezes a gente sofre com ele, mas quando ele é exaltado parece que esquece quem é que estava com ele na prova, quem é que estava com ele na luta. Mas Davi, ele reconheceu o valor daqueles homens, colocando eles como uma guarda pessoal. E tem muitos nomes, vocês vão ver aí neste capítulo 23, mas eu quero frisar este moço, este rapaz, por nome de Samá. O tempo passou, e quando o tempo passa, quando nós prestamos um certo serviço, nós temos que ter pelo menos uma aposentadoria, alguma coisa que vale a pena ter lutado, né? O trabalhador da roça deseja que no final da sua carreira de contribuição para o sindicato, ele tenha com que ressarcir um salário, uma aposentadoria. E aqueles homens tinham também a mesma visão. Samá, ele é um homem que me chama muito a atenção, porque ele era um homem observador e zeloso do que possuía. Glória a Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando nós estamos tomando conta de uma coisa que é dos outros, parece que não tem tanta importância, mas quando é uma coisa que é nossa, a gente zela, a gente briga, a gente faz aquela zoada se alguém arranha, é uma confusão, porque é nosso. Perceba uma coisa neste texto: Samá está em um lugar em que ele tem uma recompensa pequena. Veja bem, é um pedaço de terra. Chega o final da guerra e Davi decide honrar os seus homens, e a este homem ele deu um pedacinho de terra para ele fazer um roçado, para ele fazer um roçadozinho, bichinho, né, para ele plantar ali alguma coisa que ele quisesse. O que é que Samá ele planta? Ele começa a cultivar uma planta que a botânica vai dizer que ela tem pelo menos um ano. Ela tem pelo menos um ano para gerar o seu fruto. Então são 12 meses, desculpe, são 11 meses de cuidado para um mês de colheita. São 11 meses de cuidado para um mês de colheita. É como se na época da colheita todo mundo soubesse o que ia nascer, e os inimigos se ajuntam neste período, Nelson, para tirar a colheita e não lembrar que foi trabalhado 11 meses ali para se conquistar aquilo que em um mês seria colhido. Preste bem atenção, veja como é que a coisa se desenrola. No momento que o menino vai se preparar para colher, depois de ter trabalhado, suado, ralado, aí o que acontece? Os inimigos se ajuntam. E deixa eu lhe dizer, os inimigos se ajuntam não é em pouco número, os inimigos se ajuntam em uma multidão. E olha, o negócio que faz medo é multidão, viu, meu filho? Você olha para o povo, vê que é muita gente, e fala: meu Deus, aqui não tem condições. Quer ver uma coisa? 3 exércitos foram alugados contra Josafá, e chegou um mensageiro, e o mensageiro quis ajudar, irmão Luiz, mas acabou foi atrapalhando. Quando Josafá escuta do mensageiro: vem contra ti uma grande multidão, Josafá começa a tremer o joelho. Meu Jesus, e agora, meu Deus, e agora? Mas Josafá tem uma atitude sábia e nobre. Ele vai para a casa do Senhor, ele vai para o templo do Senhor,
ele fica de frente ao altar do Senhor e começa a dizer palavras que me emocionam até hoje. Josafá diz: Senhor, tu és o Deus de nossos pais, tu prometeste ao teu amigo Abraão, oh glória. O que é que ele lembra? Do amigo de Deus lá atrás, o primeiro homem que Deus chama de amigo, oh glória. Ele começa a lembrar ali aquela história diante de Deus em uma oração, e ele termina dizendo: em nós não existe força contra esta multidão, mas os nossos olhos estão postos em ti. Não vou sair daqui sem o Senhor dizer alguma coisa. Josafá diz: não vou sair sem a tua resposta. Quando ele diz: não vou sair sem a tua resposta, aí Deus começa a pegar um profeta por nome de Jaziel, filho de Oded, e chama Josafá para fora e diz: faça uma coisa, filho, comece a fazer um culto de ação e graça. Como é que eu faço isso, profeta? Bota o povo para cantar, bota o povo para adorar, porque enquanto o povo estiver adorando, Deus se voltará para vocês nesta noite. Oh glória, levante a sua mão e glorifique a Deus aí, porque enquanto você começar a agradecer, mesmo sem entender as coisas, Deus estará se voltando para a tua causa. Aleluia. Adorar a Deus quando está tudo bem é bom demais, homem. Quando você tem a picanha, quando você tem, aleluia, a lagosta, o bonito, a albacora, eita terra. Mas quando falta, oh Jesus, oh meus irmãos, como nós estamos precisando rever os conceitos de fé. Eu já não ligo a minha televisão em um programa evangélico, pastor, porque o senhor não gosta não, porque estão dizendo lá uma verdade na Bíblia que não existe. Que você nasceu para ser próspero, isso é conversa fiada. Você nasceu para ser salvo. E salvo ele é na prova e é na bonança. Ele não é salvo só na bonança, ele é salvo na prova também. Glória ao nome de Jesus. Se ele passa aperto, é porque Deus está moldando ele para uma situação superior. Glória ao nome de Jesus. Não é coisa de pecado, não é coisa de disciplina, não. É coisa de quem não está ensinando verdade pura. Por isso que nós temos um pessoal comprando vassoura ungida para expulsar demônio, comprando não sei o que para fazer isso. Quer ver uma vassoura ungida? Eu tenho ela aqui na minha mão. A Bíblia diz: vós já está limpo pela palavra que vos tem falado. A única vassoura que a Bíblia dá resposta é ela mesma, e tem mais, só uma pessoa usa, é o Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo varrer você esta tarde com a palavra. Eita glória! Josafá diz: em nós não há força. Eles começam a fazer o culto de ação e graça. Quando eles começam a fazer o culto de ação e graça, aleluia, eles começam a perceber que algo está mudando. A presença de Deus já começa a envolver os corações. Eu não sei se eles começaram a cantar Quão Grande é Meu Deus, eu não sei se eles começaram a cantar Jerusalém, eu não sei o que eles começaram a cantar. Eu sei que o que eles começaram a cantar, Deus começou a ouvir, Deus começou a receber como um aroma, como um sacrifício. Aleluia. E depois que eles começaram a cantar, Erinaldo, meu filho, Jaziel toma a dianteira e, como diz, agora é a vez do pregador. Se tem gente adorando, agora Deus vai falar usando o profeta. Ele diz: nesta batalha não tereis que, não se assuste, não se assombre, nesta batalha não tereis que pelejar. A peleja não é vossa, a peleja não é vossa. Você está aqui, ele está lá, mas a peleja não é vossa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ela não é vossa. Pegue na mão de alguém pertinho de você e diga: não é sua. A luta não é sua, a luta não é sua, a luta não é sua. Ela tem um guerreiro que está tomando conta. E o guerreiro que eu conheço, que você conhece, já está aí confirmando ao seu coração. Está aí dizendo: você não perde, você não perde essa, você não perde essa, você não perde essa. Estão querendo lhe assustar. Por quê? Porque funciona assim. O mar estava revolto. Jesus vem andando. Oh, glória a Deus. Pedro disse: é o Senhor, deixa que eu vá. Pedro vai. Só que no meio do caminho, Pedro tira o olhar de Jesus e volta a olhar nas ondas. Pedro só sentiu medo porque tirou o olhar de
Jesus. Ele olhou para as ondas. E normalmente, irmão Luiz, quando nós começamos a orar por alguém, irmãos, é batata o negócio. É bater e ver. Quando você começa a orar pelo teu pai, parece que ele fica endemoniadozinho. Percebeu? Vai para onde? Vai para a igreja. Quer morar na igreja agora? Quer dizer, você começa a orar pelo filho, parece que o cão tomou conta do resto do pouquinho que sobrava. O menino agora já está respondendo todo mundo, já não respeita mais ninguém. E você diz: Jesus, me ajude, me dê graça, porque se o Senhor me der força, eu mato ele. E você começa a olhar para as ondas e esquece de olhar para Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Quem sabe para onde vai não olha para a onda. Quem sabe para onde vai continua olhando para Jesus. Eita, amante, assume oh, glória. O escritor dos Hebreus diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Ele suportou a afronta, carregou a cruz pelo gozo que estava proposto. Você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Só continua olhando para Jesus. Se você olhar para o outro lado, você vai ficar depressivo, vai dar vontade de morrer, porque quanto mais você olhar, mais problema você vai ver. Mas se você continuar olhando para Jesus, você não vai sentir nada. Aleluia. Perceba onde é que está Estevão. Estevão dá uma das mensagens mais lindas, irmão Luiz, do Novo Testamento. O camarada em 60 e poucos versículos, ele consegue fazer um resumo da chamada de Abraão e o cumprimento da terra de Deus na terra de Canaã. Quando ele consegue fazer isso, Paulo, que era um pregador muito arrochado, Paulo diz: não dá para ganhar desse camarada aqui. Ele tem duas coisas que eu não tenho: ele tem sabedoria do alto e é cheio do Espírito de Deus. Oh, glória! O que a gente faz com ele? Pedra nele, meu filho. Vamos meter pedra aí. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando ele é apedrejado, não reclama não, continua olhando para Jesus, porque é a pedra comendo aqui embaixo e você olhando para cima, dizendo: eis que vejo os céus abertos, eis que vejo os céus abertos, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Levante a sua mão aí e glorifique a Ele, porque Ele está aqui nesta tarde. Glória a Deus. Aleluia. Quer defender a família? Vou dizer que não vai ser fácil, mas vai ser recompensador, vai ser galardoador. Oh, glória. Olha onde é que Samar está. Samar tem uma coisa: a habilidade dele era com espada, e mesmo aposentado ele não se apartou da espada. Aleluia. Continuava com a espada do lado dele. Samar está vendo o povo se ajuntar, e ele decide ir para o meio. A Bíblia diz que ele se posicionou no meio. Sabe o que é que Samar estava dizendo quando ele se posiciona no meio? Daqui não saio, daqui ninguém me tira, não vou entregar o que é meu. Só vão levar se eu morrer. Só vão levar se eu morrer. Mas enquanto eu estiver respirando, ninguém vai tomar o que é meu. Ninguém vai tomar. A família é minha, o campo é meu. Eu vou ficar no meio e eu vou defender o que Deus me deu. Eu vou lutar, porque eu trabalhei 11 meses e eu não vou abrir mão para quem quer destruir a minha colheita. Eu vou ficar aqui. Aleluia, eu vou ficar aqui. Quando Samar se posiciona, ele pega a espada que estava ali do lado e começa a matar gente. Quem entrava pensando que ia ganhar, Samar estava matando. Oh, glória. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. O que eu acho bonito e às vezes não compreendo, viu, Marinaldo, é que algumas pessoas pregando dizem: calça aí a sua luva de boxe, você vai brigar com o diabo hoje. Oh, meu Jesus. Calça aí o seu sapatinho de fogo, porque hoje você vai pisar no diabo. Oh, meu Jesus, misericórdia. Deixa eu lhe dizer, a única forma de nós vencermos o diabo ainda é usando a espada. Oh, glória.
A Bíblia vai dizer lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, que Paulo pede oração para que seja dada a palavra no abrir da boca. Ele diz no verso 17: ei, use aí a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ei, Jesus não botou luva de boxe, Jesus não usou sapatinho de fogo. O diabo vinha com uma palavra, Jesus ia com outra. A diferença é que Jesus é a própria palavra, ele é a verdade. Ei, Jesus venceu o diabo com palavra. Quer defender o teu campo? Só de um jeito você vai conseguir. Quem trouxe, levanta. Quem trouxe, levanta. Quem trouxe, levanta. Aleluia! Essa é a única ferramenta capaz de vencer o diabo. Oh, glória! Aleluia! Bendito e exaltado é o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós estamos vendo uma geração fracassando porque quer usar outras ferramentas. Mas a Bíblia diz que é a única ferramenta eficaz. Ei, Samar pega a espada, oh glória, e começa a defender a sua terra, começa a defender o seu campo. E a Bíblia é enfática e categórica quando diz: e naquele dia o Senhor operou um grande livramento. Deus está ansioso para dizer este dia na tua casa, no meio da tua família, para dizer: hoje eu vou te usar para dar um grande livramento. Agora usa a espada, rapaz, não usa outra coisa, usa a espada. Quer servir? Tem que ter espada. Quer vencer? Tem que ter espada. Quer chegar lá? Tem que levar a espada. Oh glória, aleluia, bendito e exaltado é o nome de Jesus Cristo. Com a permissão do nosso irmão Luiz, eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. Aleluia. Você não vai vir aqui para frente, você não vai vir aqui para frente. Você vai procurar alguém perto de você, vai segurar a mão dele. Oh glória. Eu quero te dar uma oportunidade para você agradecer a Deus por estar aqui. Aleluia. Eu sei que não foi fácil chegar, eu sei. Mas você vai dizer para o diabo: não vai ser fácil que eu vou me render. Eu não vou me entregar. Eu vou me posicionar no meio do campo. O que Deus me deu é meu. Você sabe quem é que fica no meio de alguma coisa? É sempre quem é chamado de coluna. Aleluia. Tem gente desdenhando que foi chamado por Deus, e é só ele que é crente na casa. Ei, você não é o último dos moicanos, você é a coluna da tua família. Deus está sustentando a tua casa por tua causa. Oh glória, é por você, aleluia, que Deus está guardando a tua família. Glória a Deus. Quando você ora, é como se você estivesse se posicionando no meio do campo de lentilha, dizendo: eu vou trabalhar 11 meses, mas vai valer a pena, glória a Deus, porque eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão da minha colheita, eu vou colher. E se os inimigos se juntarem para me destruir, eu vou ficar lá no meio. Eu vou pegar a espada. Oh glória, oh glória. Oh, o trabalho que Davi faz com Samar, irmão Luiz, é grande. Ele trabalha o psicológico, ele diz assim: eu não vou confiar na força da minha espada, eu não vou confiar na minha habilidade para que não se soberbeça o meu coração. Mas eu aprendi com Davi que quando eu tomo uma posição de adorar a Deus com a minha vida, eu vou tomar a posição, mas quem vai me dar a vitória é Deus. Aleluia, aleluia. Deus vai te dar a vitória. Agora tome a posição. Aleluia. Olhe para alguém perto de você e diga: não saia da posição. Não saia da posição, não saia, não saia. Se é cara feia que botaram, não saia.
Se é língua ferina, porque tem língua ferina, é um negócio fora de série. Não saia também, ô glória. Levantar o falso, não saia. Mentira, não saia, ô glória. A Bíblia diz, e eu aprendi este versículo pela primeira vez, por incrível que pareça. Pastor Severino Anísio, que está aqui, me disse uma vez, eu era moço, e eu disse a ele assim: pastor, estou vendo a situação difícil. Ele olhou para mim e disse: ainda que o espírito do governador se levante contra você, não abandone o seu lugar, não saia do meio do campo de batalha. Eu sinto Deus aqui esta tarde, eu sinto Deus aqui esta tarde, eu sinto Deus aqui esta tarde. Deus está lhe lembrando que é no meio do campo que Ele vai dar livramento à tua casa. Deus está te lembrando que é no meio, aleluia. Você tem que se posicionar, toma uma posição. Ei, mas não é cruzar os braços e esperar a morte chegar, não. É tomar uma posição de guerra, uma posição de batalha, oh glória. E Deus começará a fazer grandes coisas na tua vida. Deus começará a fazer grandes coisas na tua família. Louvado seja Deus. Deixa eu dizer só uma coisa. Quando ainda moço, sempre que eu chegava à noite de alguma farra, alguma coisa, irmão Luiz, a minha mãe estava em uma posição, sempre do lado da cama, e dava para mim ouvir entre gemidos e soluços uma frase que dizia: Senhor, aonde meu filho estiver, guarda a vida dele. Guarda a vida dele. Era como se ela estivesse no meio do campo, aleluia, vendo os filisteus querer destruir, mas ela estava posicionada, glória a Deus. E vocês sabem do resumo? Hoje nós podemos dizer: somos 5 filhos e um marido que não gostava de crente. Eu digo como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não existe nada que a palavra e a oração não derrube. Não tem coração de pedra que Deus não alcance. Oh glória, aleluia. Comece a orar daí agradecendo a Deus porque você toma uma posição esta tarde, porque Deus não desistiu de colocar você no meio do campo, é você mesmo, oh aleluia. Comece a agradecer a Deus, não faça nada antes de agradecê-lo pela oportunidade de estar aqui. Oh aleluia, oh aleluia. Aleluia, precisamos refletir mais, precisamos ver mais as coisas como realmente elas são. Nós temos que começar a defender a nossa família, irmão Luiz, de tanta heresia, de tanta coisa que está ruim por aí afora, de tanta coisa que a gente nunca viu na história agora aparecendo. Mas deixa eu lhe dizer, a igreja tomará a sua posição, a igreja tomará a sua posição. Nós não vamos abrir mão da família, nós não vamos abrir mão do ministério, nós não vamos abrir mão da chamada de Deus. Vamos continuar no meio do campo, nós vamos continuar no meio do campo. Adore, 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 adore a Deus porque você está vivo. Aleluia, aleluia. Continua adorando, continua adorando, continua adorando. Louvado seja Deus.